Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em todas as igrejas da Cidade Viva espalhadas no Brasil. Eu estou hoje fazendo algo diferente e não convencional, usando a tecnologia para que eu possa introduzir a nova série de mensagens que teremos em nossas igrejas. E essa série promete demais. Ela vai mexer com as nossas estruturas. Ela vai nos dar um quadro sobre quem nós somos. Ela vai nos fazer perceber pontos cegos no nosso caráter que precisam ser observados, avaliados, superados. É isso mesmo. Nós começamos hoje a impactante série Vícios Esplêndidos. Esse tema é um tanto quanto esquisito para alguns. Como é que um vício pode ser esplêndido? No decorrer da série, nós vamos entender isso melhor. Nós estudaremos durante esse tempo os chamados pecados capitais ou vícios capitais. Preferimos utilizar a expressão vícios porque são questões habituais, arraigadas dentro de nós, no nosso caráter. Às vezes o pecado é eventual, é uma atitude, é algo que decorre de alguma circunstância, nunca se justifica diante de Deus. Mas um vício é algo que já se cristalizou dentro de nós. E pior que isso, muitas vezes nós não percebemos. Dessa vez, nós estamos usando um livro base, que não é obrigatório, é claro, você vai poder acompanhar durante a série, mas acrescentaria demais a todos nós o estudarmos. Já tem mais ou menos 5 meses que os pastores da igreja estão debruçados sobre esse livro, junto com a Bíblia, é claro, para nos conduzir nessa jornada e ampliar os efeitos da série. É o livro Vícios Esplêndidos, da Rebecca DeYoung, uma doutora em filosofia, uma filósofa reformada, que resgata a tradição do estudo dos chamados pecados capitais, dos vícios capitais. Coisas que hoje a gente ouve muito pouco sobre eles. Muitas vezes, quando ouve, é de uma maneira caricaturada. Às vezes até em propagandas sobre os vícios capitais. Às vezes a gente fala até brincando sobre a preguiça, por exemplo, sobre a gula, sobre a inveja, sobre a lascívia, sobre a vanglória e outros que nós vamos estudar. Nós teremos durante essas semanas que virão uma análise de cada um dos conhecidos 7 vícios capitais. Mas antes disso, eu queria abrir um texto bíblico com vocês que servirá como uma base geral a respeito do que nós vamos estudar nesses dias e o porquê de nós estudarmos isso. Eu farei uma breve introdução do texto, depois trarei algumas implicações desse texto sobre a escolha dessa série, os desdobramentos da série, e os pregadores, logo após a minha palavra, darão continuidade ao mesmo texto. Uma coisa diferente, mas uma maneira de estarmos na mesma página a respeito de um tema tão importante, que se encontra na carta do apóstolo Paulo, aqui o texto base para hoje. Por que estudar sobre os vícios capitais, esses vícios esplêndidos? Ele vai dizer para nós no capítulo 3, São Paulo vai dizer no capítulo 3 da sua carta aos Colossenses as seguintes palavras, a partir do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, olha a instrução do apóstolo para nós, e tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo também, esse tempo de quaresma, de preparação para a Páscoa, de mortificação do velho homem. Ele diz, assim façam morrer, ou seja, matem o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E aí ele continua, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O projeto básico de Deus em nossa vida é nos tornar semelhantes a Jesus. E para isso nós precisamos, obviamente, receber a graça de Deus que nos salva. Não há nenhum processo de santificação, de semelhança progressiva ao caráter de Jesus que não comece com a graça de Deus. Portanto, mortificar as obras da carne só é possível quando nós temos o Espírito Santo. Quando nós recebemos gratuitamente a salvação. A nossa salvação não é pelas obras. A salvação cristã é pela graça e tão somente por ela. Mas essa graça que provém da fé, ela gera frutos. E esses frutos, eles são consequência, sim, de um esforço humano, das nossas responsabilidades. Seria tolice achar que um jogador de futebol profissional tivesse um bom desempenho, mesmo tendo sido escalado para um time, se ele não treinar duro, se ele não participar de toda uma programação de preparação. Seria tolice ter um craque não treinado, que não se esforçou, que possa ter resultados satisfatórios no campo. Assim é a vida cristã. A graça nos escala para a nova vida em Cristo, mas é por esforço contínuo, por insistência, por construção de novos hábitos, pela identificação dos nossos vícios, que nós, então, que agora, ressuscitados em Cristo, poderemos fazer morrer as obras da nossa carne. Aquilo que pertence a uma natureza caída, mas que insiste em nos ser parte cotidiana. Ou nas expressões do vício da ira, ou nas expressões do vício da gula, ou nas expressões do vício da lascívia, ou do vício da inveja. Enfim, o que nós faremos durante esse período na série é estudar esses vícios que estão nas Escrituras, mas que foram estudados, listados de maneira mais intensa, a princípio, pelos monges no deserto. Os primeiros escritos sobre a lista de vícios foi nos legada por Evagrio do Ponto. Mas houveram outras pessoas que estudaram essas listas desses vícios chamados capitais. Mas por que capitais? Porque são vícios cabeça. Deles provém muitas outras misérias na nossa vida. E nós vamos partir dessa concepção antiga de que a base de todos os nossos vícios e pecados está no orgulho. O pecado original. Quando Satanás se rebela contra Deus por orgulho, por querer ser
como Deus. Quando Adão e aí Eva são convencidos a ingressar nessa ilusão. E Satanás, o orgulhoso anjo, ele convence Adão e Eva a seguirem os seus caminhos de rebeldia, de divisão. Depois do orgulho, como esse pecado raiz, esse vício raiz, se projetam esses galhos frondosos, que são os 7 vícios capitais que nós vamos estudar durante a série. É uma série em que nós vamos ser confrontados, é uma série em que nós vamos ter a oportunidade de olhar no espelho, de ver quem nós somos, de perceber de maneira bíblica, de maneira também devocional, o que nos falta para uma boa formação moral cristã. E como disse, para que ninguém esqueça, tudo começa porque Paulo diz que nós fomos ressuscitados em Cristo. E por isso nós devemos procurar as coisas do alto. E por isso nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. E em razão disso, essa série cabe muito bem no tempo de Quaresma. Porque a Quaresma é essa preparação que se inicia na quarta-feira de cinzas. Quando a quarta-feira de cinzas é a expressão de que nós somos cinza, nós vamos voltar ao pó, mas ao mesmo tempo a esperança desse pó que somos nós é a nova vida em Cristo, que nos foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz e que nos é garantida porque Jesus ressuscitou e com ele fomos ressuscitados, já como uma esperança certa, uma âncora para a nossa alma. Então, nesse processo da série, nós propomos a toda a comunidade, a todos os membros, congregados, frequentadores, amigos da Cidade Viva, que entremos nessa jornada de preparação da nossa alma, mortificando as obras da carne, mas conhecendo profundamente os vícios capitais. E você vai se surpreender quais são as definições mais profundas de inveja, as definições mais profundas de gula, as definições mais profundas de ira e, especialmente, você vai entender mais profundamente o que é o orgulho. Quando nós identificarmos esses vícios com a graça do alto, com a graça do Senhor, nós vamos conseguir vencê-los e nós vamos alcançar virtudes. E alcançando virtudes, nós vamos nos parecer mais com Jesus. E esse é o projeto do Evangelho, como Paulo diz, que Deus está nos revestindo, nós somos revestidos do novo, o qual está sendo renovado. Esse velho homem, com suas velhas práticas, está sendo renovado para uma nova vida, em conhecimento. Nós precisamos então conhecer aquilo que nos atrasa na nossa jornada e aquilo que nos projeta na direção desse que é o objetivo final. O Senhor quer nos fazer como Ele. E isso é lindo. Eu quero deixar uma palavra para você. Ao estudarmos sobre os vícios capitais, os vícios esplêndidos, nós não queremos criar na comunidade um ambiente de condenação, um ambiente de insegurança emocional em nossos corações. Não. Falar sobre eles é falar sobre a graça que nos perdoa, a graça de Deus que nos reconstrói. Portanto, abra o seu coração, abra a sua mente para que nós possamos estudar os vícios capitais. E aí, com o auxílio desse livro, que nos serve de base, acho que talvez tenhamos feito isso umas 2 ou 3 vezes na nossa história, mas por uma boa causa, um livro profundo, fruto de uma pesquisa acadêmica de pós-doutorado dessa mulher brilhante, a Rebecca DeYoung. Vícios Esplêndidos, um novo olhar sobre os 7 pecados capitais. E apenas como introdução, lembrem-se que também, logo após o vídeo, os pregadores que estão escalados para hoje, nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, vão nos dar algumas razões importantes pelas quais
é importante que nós estudemos os vícios, entendamos os vícios, para que possamos fazer um autoexame. Chega da gente apontar para alguns vícios como sendo os únicos. É muito fácil a igreja falar do viciado em droga, do viciado em bebida, mas é muito raro a gente falar sobre o viciado em pornografia, o viciado em cama, em colchão, em preguiça, o viciado em inveja, em ser um exímio invejoso. Como isso acontece na vida dessas pessoas. Mas como disse, em um ambiente de restauração, de autoexame, com a graça de Deus, com a escritura na mão, com o coração aberto, nós vamos crescer demais. Então vamos junto nessa jornada. Apenas de maneira introdutória, nós vamos estudar sobre a vanglória, quando a gente vai entender que aquele que se vangloria vê na imagem, para ele imagem é tudo. A inveja, que é quando a gente sente desgosto quando os outros estão bem. A preguiça, ou assídia, um nome mais clássico, que é a resistência às demandas do amor. É quando nós não respondemos ao amor de Deus e deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer. Isso é o conceito de preguiça. A avareza, que tem a ver com posse e domínio. A ira, que pode ser uma emoção santa, mas também pode ser uma paixão infernal na nossa vida. A gula, que é enchendo a barriga, mas deixando o coração ainda faminto. A luxúria, que tem a ver com a sexualidade reduzida a algo menor do que o que ela foi feita para ser. E aí a gente vai caminhar durante essas semanas, coincidindo com o tempo da Quaresma, até a Páscoa. E eu aproveito para convidar você a participar, a ouvir os meus devocionais diários sobre a Quaresma. Todos os dias, o texto base do lecionário cristão que está sendo lido em muitas igrejas no mundo inteiro nessa época de Quaresma, e uma breve reflexão. E como é que você pode ter acesso a isso? Você entra na minha conta do Instagram, Sérgio Queiroz Oficial, e lá tem um link, Amigos de Sérgio Queiroz. Você vai poder ver todos os dias o devocional do dia, mas tem a vantagem de ver os que você perdeu, porque eles estão numerados dia após dia. Bem, amados irmãos e irmãs, é uma alegria poder introduzir essa série Vícios Esplêndidos. É uma alegria a gente poder também incentivar a leitura. Você pode adquirir esse livro como você quiser, emprestado, comprar em algum lugar, ou também na livraria Sementes, que tem alguns exemplares, creio que devem estar disponíveis. Mas o mais importante é que você esteja disposto a fazer uma autoavaliação. Você vai perceber que talvez anos de terapia não serão capazes de resolver aquilo que você precisa fazer através de uma autoconfrontação a partir dos padrões de vida plena que Deus tem para você. E para mim também. Eu me incluo como um destes que precisa olhar no espelho, avaliar-se e, através da série, crescer junto com vocês. Tem tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida. Eu reconheço isso. E quando a gente reconhece que essa graça que nos dá uma nova vida em Cristo é a mesma que nos conduz a termos força, coragem, esperança para mudarmos, para vencermos esses vícios, que às vezes a gente nem sabe que são vícios. Quando a gente vive essa realidade, a gente encontra o caminho da verdadeira felicidade. A gente ordena os nossos amores, a nossa vida se torna mais plena em Cristo e mais útil aos outros. Que Deus nos abençoe. Estejam atentos às séries. As mensagens estarão disponíveis no YouTube. Adquiram, se puderem, é claro, o livro e vamos crescer juntos. Esse tempo de Quaresma, na comunidade de igrejas da Cidade Viva, será histórico e imperdível. Que Deus abençoe você em cada uma das nossas igrejas e que você acompanhe agora algumas razões pelas quais é importante que nós estudemos sobre os vícios capitais, os vícios esplêndidos. Deus abençoe vocês
Uma linda semana para todos. Louvado seja Deus. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3, e nós vamos dar seguimento à pregação, nós vamos dar seguimento à mensagem, respondendo de maneira específica. Por que então estudar os vícios capitais? Por que estudar sobre a formação moral clássica? Só para que possamos ter uma rápida palavra introdutória aqui, esse é um tema, gente, estudado desde os primeiros séculos da igreja. São chamados assim porque funcionam como vícios, como o pastor Sérgio bem falou, vícios de cabeça, ou seja, os principais, que deles, desses 7, decorrem todas as outras iniquidades, e que possuem como raiz o orgulho. Veja que todo o problema que você e eu, nós temos na nossa vida, decorre do orgulho. Veja, analise, pare para pensar. Você mente por orgulho, você trai por orgulho, você inveja por orgulho. Tudo é o orgulho, tudo é o desejo de se satisfazer e o desejo de não se submeter a Deus. Essa é a fonte de tudo. Porque os casamentos se destroem por causa do orgulho. Um orgulho de não se submeter à vontade de Deus, do que Deus ensina para nós acerca do casamento, por exemplo. Porque algumas amizades se destroem, orgulho. Porque alguns pais rompem o relacionamento com os filhos, orgulho. A incapacidade de pedirmos perdão. E o orgulho é um mal tão profundo, é um mal tão mal, desculpe a redundância. E aqui eu quis ser, na repetição, para enfatizar, que Jesus traz como antídoto para isso, a palavrinha mágica chamada perdão. E ele vai mais longe. Jesus disse: se você não conseguir perdoar aquele que te ofendeu, o Pai não perdoará você. Isso é bíblico. Ah, mas eu tenho razão. E com perdão não existe eu tenho ou não tenho razão. Porque a base do perdão está no amor de Deus. A base do perdão está na graça de Deus. E é por isso que o Senhor fala tanto, Jesus, do perdão. Porque o perdão é o antídoto para a maior desgraça da humanidade, a fonte de todas as desgraças. Na nossa vida, no nosso casamento, no nosso emprego, no nosso relacionamento com Deus, o orgulho. Veja, você não pede perdão por causa do orgulho. Porque você não vai se humilhar. Você não vai se rebaixar. Veja, é muito fácil. Você simplesmente diz: eu não vou ficar mais nessa igreja, porque você não quer se submeter a uma doutrina pastoral. E aí por orgulho você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, assim como o casamento. Eu não vou perdoar essa mulher, não vou perdoar esse homem. Olha o temperamento dele, eu não aguento. E aí casamento como quem troca de roupa. Troca de igreja como quem troca de roupa. Tudo isso, observe, está na raiz do orgulho. E o orgulho tem como base, como a gente vai estudar, a desobediência. Adão, não, está vendo esse jardim aqui, Adão? Está vendo Eva, o jardim? Coma de tudo, exceto aquele fruto. O orgulhozinho, por que não? A serpente, por quê? Por que você tem que se submeter a Deus? Eu imagino a serpente falando para Eva, quem Deus está achando que Ele é? Hein? Rapaz, o nosso orgulho, ele nos cega. O nosso orgulho, ele nos torna mudos. O nosso orgulho, ele nos faz não sentir o cheiro, o fedor do pecado.
O nosso orgulho não nos faz perceber o perigo. O nosso orgulho nos engrandece. O nosso orgulho nos endeusa. Ainda mais quando temos um bando de babão ao nosso redor dizendo que nós estamos fazendo a coisa certa. Jesus, quando foi se entregar no Calvário, para o Calvário, o que foi que Pedro disse? De maneira nenhuma. Eu fico imaginando o orgulho de Pedro. O Messias se humilhando, se entregando nas mãos de ímpios, jamais. Olha ali o orgulho de Pedro tentando contaminar o coração de Jesus. Quantas vezes nós não nos vemos e Jesus olha para Pedro e diz o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Quantas vezes, gente, nós impedimos a manifestação da graça de Deus, da submissão, da obediência, do processo de cura, de transformação, por causa das vozes. Das vozes, você pode. Você tem talento, estão com inveja de você, não está vendo que estão querendo lhe derrubar, não está vendo, principalmente amante, chega para o marido, não está vendo essa bruaca da tua mulher, não deixa você sair para tal lugar, vai recebendo aí, varão? Não está vendo, a mulher, você vai sozinho, ela não te acompanha. Tu está dando voz para isso, Guabiru? Ela te deixa sozinho. Vai trabalhando no teu orgulho, porque tu é o machão dentro de casa, não é não? Hein, machão? Essa mensagem vem para quebrar isso no nosso coração, homens. Vem para quebrar. E nessa mensagem eu convido todos vocês. O Senhor nos convida através dessa mensagem para que a gente quebre os nossos joelhos, os joelhos do nosso orgulho, e nos dobremos diante do Senhor e que a gente possa dizer: fala, Jesus, fala. Fala, vai falando aos nossos corações. A santidade, portanto, é o mote principal dessa série. A busca pela santidade. E aí eu tenho alguns textos legais para vocês ouvirem, bacana, da parte de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Escuta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se. Fala para o irmão que está do teu lado, te esforça. Essa é uma série que vai nos chacoalhar para que nós nos esforcemos. Fala mais uma vez, vai, te esforça. Agora te esforça para quê? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Qual é o esforço? Qual foi o esforço que você fez nesse carnaval para ser santo? Não existe cristianismo sem esforço. Não existe cristianismo sem santidade. Não existe cristianismo sem renúncia. Esforcem-se para viver em paz com todos. Sua vida é um campo de guerra, sua família é um campo de guerra, seu casamento é um campo de guerra, tem alguma coisa errada. Se esforcem para viver em paz e para serem santos. Por quê, gente? Aí o escritor da carta aos Hebreus explica: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Repita comigo: sem santidade ninguém verá o Senhor.
Quem não se santifica não tem comunhão com Deus. Quem não se santifica não escuta a voz de Deus. Quem não se santifica não compreende os caminhos de Deus. Quem não se santifica não recebe as bênçãos de Deus. Quem não se santifica não experimenta das virtudes. Quem não se santifica não tem a plenitude de Deus em você. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta a gente estar vivendo uma vida de imundície, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida desregrada, uma vida antibíblica, e está clamando a Deus, Deus me abençoa. Como eu já falei aqui em outras mensagens, e Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Não é Deus andava com Noé, é Noé que andava com Deus. A gente quer viver a nossa vida do jeito que a gente quer e quer que Deus abençoe. Não é assim. Efésios capítulo 1, versículo 4. Isso aqui é a base dos textos. Pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Filipenses, eu termino, capítulo 2, versículo 15. De modo que vocês se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Oh, glória a Deus! Viver em santidade é vivermos no meio de uma geração depravada, corrompida, brilhando como as estrelas no universo. Então, por que estudar? Aí eu vou direto aqui ao ponto, rapidinho. Primeiro, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. E é isso que está aí no texto. Lê comigo. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, entenda, essa palavra é para quem já ressuscitou com Cristo. Essa palavra é para quem não é quem nasceu de novo. Mas pastor, eu não nasci de novo. E agora? E agora eu tenho uma boa notícia para você. Arrependa-se dos seus maus caminhos e entregue a sua vida para Jesus, que agora mesmo Ele está te levando para o reino da glória. Agora mesmo Ele está escrevendo o seu nome no livro da vida. Agora mesmo seus pecados estão sendo todos lançados sobre a cruz do Calvário, e Jesus está te salvando e te justificando. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. O que é que você tem procurado na sua vida? O que é que você tem procurado na sua vida? Isso é uma pergunta muito profunda para nós. O que você tem feito da sua vida? O que você tem procurado? Já dizia minha sábia avó, quem procura, acha. Hein? Quem procura, acha. O que você tem procurado? Paulo está dizendo aqui, portanto, já que vocês ressuscitaram, procurem o quê? As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. E do que decorre os nossos pensamentos, irmãos? Nossas emoções, nosso comportamento, nossas atitudes, nossa saúde mental e nossa autopercepção. No que é que temos pensado? O que nós pensamos gera reflexo nas nossas emoções. O que nós pensamos tem reflexo no nosso comportamento. O que nós pensamos tem reflexo nas nossas atitudes. O que nós pensamos tem reflexo na nossa saúde mental. O que nós pensamos tem reflexo acerca daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. O que é que tem ocupado a sua mente? Sobre o que você tem pensado nesses últimos dias? Como é preocupante ouvir que nós vivemos a geração dos ansiosos. Como é preocupante isso? Isso é muito preocupante.
Nós temos que ser conhecidos como a geração, nós cristãos, nós que nascemos de novo, nós que ressuscitamos em Cristo Jesus. Lhe fizeram uma pergunta na lata. E aí, meu amigo, vai fazer o quê na sua vida e tal? No seu coraçãozinho ansioso, né? Quer responder, quer começar a se tremer, o adolescente, né, o jovem. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Meu Deus, com quem que eu vou casar? Eu não vou casar, meu Deus. Será que eu vou fazer essa profissão? Será que eu vou fazer aquela? Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta de energia? Meu Deus, será que vai dar certo meu curso? Meu Deus, será que vai dar certo minha empresa? Meu Deus, será que eu vou passar no concurso? Meu Deus, meu Deus. E o adolescente, né, com aquela cabeça cheia de ansiedade. E a palavra que Deus dá para você, meu filho, é: ei, se esforce, faça a sua parte. Eu vou cuidar do resto, eu vou abrir a porta, eu vou apontar o melhor caminho, confie em mim. Lembra de Abraão, em igreja do Senhor? Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha filha? Faça a sua parte, entregue o seu melhor, se dedique, obedeça ao que a palavra do Senhor diz como instrução, e entregue nas mãos do Senhor, porque a última palavra sempre é dele. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Frequentar uma igreja não pode ser apenas uma adesão sociológica, gente, a uma religião. A fé cristã nos ensina o que Jesus fez na cruz foi bem mais do que uma demonstração de humildade ou de exemplo moral. O Filho de Deus morreu na cruz para que tivéssemos uma nova vida. E para que você possa viver essa nova vida, você precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Por que estudar a formação moral clássica? Número 2, porque nós morremos para o velho homem e devemos matar do que de velho ainda habita em nós. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus. Eita, que isso, pastor? Eu ressuscitei, agora eu morri? O que é isso, pastor? É uma esquizofrenia existencial? Eu morro, vivo, vivo, morro, vivo, morro. É morto, vivo, morto. Não? Já fizeram aquela brincadeirinha? Paulo está fazendo a brincadeirinha do morto-vivo, é? Morto, vivo, morto. Não é isso. Olha o que ele está dizendo. Portanto, vocês, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Aí o versículo 3 ele diz: pois vocês morreram para quê? Para o velho homem. Se nós ressuscitamos em Cristo Jesus, isso significa que nós morremos para um velho. Se Davi ressuscitou para Jesus, é porque existe um velho Davi. E esse Davi está lá atrás. Só que há resquícios desse velho Davi, querendo ainda dominar o meu coração, para que o novo Davi não viva a plenitude em Cristo Jesus. Por isso o esforço, por isso a luta. E Paulo diz: pois vocês morreram para o velho homem, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Gente, sabe o que significa escondida? Escuta, crente. Escuta, varão, olha que coisa linda. Paulo está dizendo: ei, vocês morreram para o velho homem, agora a vida de vocês está escondida em Cristo. Sabe o que significa isso? A vida de vocês, a partir de agora, não é mais dominada pelo acaso. A vida de vocês não é mais dominada pelas trevas. A vida de vocês não está mais em escuridão. A vida de vocês não tem mais o domínio de Satanás. A vida de vocês não está mais manifestada pela carne. A vida de vocês está escondida com Cristo, ou seja, está protegida em Deus. Refere-se à ideia de algo que está oculto, algo que está escondido e mais, algo que está fora do alcance da maldade contra nós. Está escondido em Deus. Às vezes já viu criança que está brincando? E aí está com um bocado de amiguinho, não sei o que, quer esconder uma coisa bem escondida que ninguém vai pegar. Entrega para quem o objeto? Para o papai. Papai, guarda papai. Na mãozinha de papai, quem pega? Ninguém. O que Paulo está dizendo? Ei,
Quando a gente nasce de novo e a gente ressuscita, o velho homem morre e nós passamos a estar escondidos em Deus, ou seja, Satanás não bota mais a mão na gente, não. A maldade não tem mais controle sobre a gente, não. Portanto, você, meu filho, que bota lá na bio do seu Instagram o olhinho grego, contra a inveja, pastor, porque é contra a inveja, e é o olho grego, é? Pois saiba, meu filho, que em Cristo Jesus, nele você está escondido, ou seja, você está protegido, e nada pode te alcançar na presença de Deus. Nada. Ei, pastor, uma irmã chegou para mim essa semana, deu uma palavra, uma revelação, pastor, estou tão angustiado, estou orando. Ora por mim, pastor. Por quê, minha filha? Tem gente que às vezes chega para mim, ora por mim, pastor, é muita inveja sobre a minha vida, isso é carga negativa, isso é... Meu filho, você que vive nessa crendice, nessa doidice, vai Colossenses 3:3 para você. Todas as vezes que você vê alguém com a crendice, com a marmota gospel, marmota gospel, tem marmota gospel demais, que fizeram trabalho para mim, porque isso e aquilo. Cita Colossenses 3:3, meu filho, eu não sei você, mas eu estou escondido em Cristo Jesus. Eu estou escondido, então cuidado é com ele que está com inveja de mim, cuidado é ele que fez a obra para mim, porque eu sei de uma coisa, eu estou escondido em Cristo Jesus. E quem está escondido em Cristo Jesus, meu filho, está protegido, como diz o matuto, até o talo. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém. Observem que, aí ele continua, né? Versículo 3, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha que coisa linda. Assim, ou seja, Paulo vai para a parte prática, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Observem que Deus nos exorta a fazer morrer vícios e pecados que são próprios de um ser humano caído. Isso aqui, gente, é um comando, não é uma opção. Ser santo não é uma opção para poucos, mas um mandamento para todos os cristãos. Ser santo não é uma opção. Ser santo é um mandamento. Ser santo, eu vou mais longe, é uma evidência de que nós nascemos de novo. Porque se nós ressuscitamos em Cristo Jesus, raciocina comigo, se nós ressuscitamos em Cristo Jesus e estamos escondidos nele, como é que você pode dizer que está escondido em Cristo, mas se deleita no pecado? Não bate. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Não bate. Talvez você que se deleita no pecado, você que se deleita no erro, você que tem a sua forma de enxergar a Bíblia, você que tem a sua forma de interpretar Deus, Deus é amor, vale tudo, pode tudo, né? Você que tem a sua forma de ver as coisas, né? A forma de interpretar Deus, e Deus ele tem que se adequar à sua forma de pensar. Deixa eu dizer uma coisa. Você precisa entender que é você que está enxertado em Cristo e não Cristo está enxertado em você. Logo, se você está escondido em Cristo e enxertado em Cristo, é a vida de Cristo que passa a fluir em você e não o contrário. Amém, gente? Por isso que Ele é o Senhor, eu o servo. Ele manda, eu obedeço. Ele que diz, está achando ruim? Quando Jesus voltar, você vai lá reclamar com Ele. Aí você vai com as suas teorias, que é injusto, disso, e que não concorda, e que não aceita. Espera a trombeta soar, e se você tiver a oportunidade, né? Porque a Bíblia diz que os anjos vão fazer a separação na hora. Bodes para a esquerda, ovelhas para a direita. Não vai ter nem tempo de tu discutir com Jeová. Mas se você está aqui, entenda. Se eu estou aqui, é porque nós estamos no período pleno da graça. O Espírito Santo está batendo. Abra a porta, abra a porta,
Abra a porta. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero santificar você. Eu quero santificar seus filhos. Eu quero santificar seu casamento. Eu quero santificar sua profissão. Eu quero santificar seu ministério. Eu quero você. Você pertence a mim. Você está escondido a mim. Portanto, façam morrer. E isso, gente, requer esforço. Façam morrer significa matar. Uma palavra dura. Matar. É matar mesmo. É como a erva daninha. O seu jardim. Imagine quem tem jardim aqui. Ou um jarrinho. Você tem um jarrinho em casa. Uma plantinha. Começa a nascer ali a erva daninha. Se você cortar só a parte superficial, o que acontece? Ela volta a crescer. Um jardim, se nós não cuidamos dele, as ervas tomam conta. E como diz Spurgeon em uma de suas mensagens, por trás, prestemos atenção, dos mais verdejantes jardins, encontram-se na sua superfície os piores germes. E essa é a mensagem para aquele que, cuidado para quem está de pé. Cuidado que está de pé para que não caia. Talvez você esteja ouvindo a mensagem, oh meu Deus, que bênção. Eu sou santo, eu cumpro, eu obedeço, glória a Deus. Essa mensagem eu preciso muito avisar fulano. Ele precisa ouvir. O primeiro que precisa ouvir essa série de mensagens é você. Talvez você, mulher, está catucando seu marido. Agora é a vez do marido da glória a Deus. Né? Talvez a mulher, está vendo? Ixi, é o Espírito Santo falando, presta atenção aí, vai, presta atenção. Agora é a tua vez, homem. Ei, presta atenção aí, mulher. Presta atenção que vai ser para tu também. Vai ser para todos nós. Para todos aqueles que nasceram de novo. Precisamos morrer, matar, gente. E por fim, terceiro ponto, por que devemos estudar os vícios capitais? Por que precisamos estudar a formação moral cristã? Porque Deus abomina os nossos pecados e vícios. Versículos 6 ao versículo 10. Vamos ler? E por causa dessas coisas, presta atenção. Imoralidade sexual, impureza no falar, no pensar, no agir, paixões desordenadas, desejos maus, ganância, que é idolatria. Rapaz, essa mensagem vai chacoalhar, viu? Essa mensagem que eu digo, essa série de mensagens, como tudo, vai chacoalhar, porque eu estou concluindo já a leitura do livro, e assim, vai tritura mesmo o coraçãozinho da gente. O negócio é forte. É por causa dessas coisas, olha o que Paulo está dizendo, que vem a ira de Deus. Mas Deus é amor, Davi. Deus ama tudo. Deus ama todos. Toda forma de amor é válida. Tudo. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha o que Paulo diz, viver nelas. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa, entre na esquizofrenia, como diz pastor Sérgio, nessa série aqui, todos nós estamos terminantemente proibidos de acusar quem quer que seja, porque todos nós pecamos em algum ou alguns dos pontos dos vícios que nós vamos tratar no decorrer da série. Só que a questão, e aí nós batemos na tecla, não é o pecado que eu cometo, mas o pecado que eu vivo nele, o pecado que me alegra, o pecado de me fazer casado, né? Você que está me ouvindo aí, entrar num motel com a sua amante e terminar e vir para um culto e não está acontecendo nada e é tudo ótimo, né? Está tudo maravilhoso. Esse seu grupo de WhatsApp aí, que você sabe o que tem, né? Ou as mocinhas que você está seguindo aí, com as fotos que ela está publicando aí, ou os directs que você está recebendo. Está tudo ótimo. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa, você sente prazer nisso, e nada toca o seu coração em relação a isso, no nome de Jesus, reveja.
reveja seu novo nascimento, reveja sua vida em Cristo Jesus, e está na hora, e esse é o momento de pedir perdão e nos arrepender na presença dEle. Amém, gente? Amém? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês a praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Falei bem? Explicou direito? Amém, gente? Não, pastor, mas eu discordo. Aí você vai brigar com Paulo. E me deixa quieto. Eu sou só um mensageiro. Tá? Mas agora, abandonem, já que vocês nasceram de novo, já que vocês ressuscitaram em Cristo Jesus, abandonem todas essas coisas. Ira. Ei, a ira é pau. Quando a gente for estudar a ira não é brincadeira não. Ira. Rapaz, hoje eu quis me irritar com minha esposa no café da manhã. Rapaz, eu não me lembrei da bexiga do livro, da ira. Aí eu, segue vida, segue vida. Indignação, maldade, maledicência. Rapaz, sabe o que é o maledicente? Maledicente está maldando tudo. Maledicente malda tudo. Pessoa, eu estou falando aqui uma frase, você está entendendo tudo errado para o mal. Você é maledicente. Alguém fala alguma coisa para você, um amiguinho faz um comentário no grupo do Instagram. Mamãe, tá vendo, mamãe? Está falando mal de mim. Aonde, minha filha? Mamãe está falando, mamãe. Aonde, meu amor? Não estou enxergando isso, não. É ser maledicência, é ser maldoso. Dupla linguagem. E linguagem indecente no falar. Palavrãozinho, né? Palavrão gospel, né? Esse pode, esse não pode. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo. Quem pode dar um glória a Deus aí? O qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. É isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Sendo renovados no conhecimento de Cristo Jesus, para nos tornarmos a imagem dele, porque a nossa referência não é nenhum escritor de obra de direitos humanos. A nossa referência não é De Young, essa filósofa aqui, com doutorado em Notre Dame. Nossa referência não é nenhum homem na face da terra. Nossa referência de santidade é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. O novo evangelho da pós-modernidade, isso aqui é pastor Sérgio quem escreveu isso aqui. O novo evangelho da pós-modernidade é açucarado, sem demandas morais, sem necessidade de comprometimento dos novos adeptos com a moral do reino de Deus. E aí pastor Sérgio diz uma coisa linda, achei belíssimo isso que ele escreveu. Deus jamais sorrirá para as nossas iniquidades. Jamais. O tempo todo, Satanás e a nossa carne, você que é jovem, você que é adolescentezinho, entrando aí para a juventude, o mundo está gritando, se prostitua, pegue 2, pegue 3, pegue 1000, olha essa, olha aquela outra, o tempo todo. E está dizendo para as mulheres, tire a roupa. Tire a roupa. E não é só tire a roupa, né? Tire a roupa na rede social. Né? E tire a roupa na rede social. Tire a roupa. Né? Aí o orgulho, né? A soberba não vai desejar, né? Tira a roupa, ou faz isso, ou faz aquilo. Aí eu fico vendo. Fulano ganhou não sei quanto, fulano largou não sei, o trabalho, não sei quanto, está faturando não sei quanto com prostituição na internet. Oh, que maravilha! Quando eu olho, eu digo, que maravilha. Até saiu uma notícia de uma pastora nos Estados Unidos, largou, e ela diz que ela está sendo altamente abençoada, porque o que ela ganhou em um mês, na safadeza, ela não ganhou em 10 anos de ministério. Que coisa legal. Rapaz,
Deus jamais sorrirá para as nossas iniquidades. O amor dele por nós, ao entregar seu filho, não pode servir de permissão para uma vida que quer se manter ligada aos velhos vícios. A justa ira de Deus contra a iniquidade, que teimamos em manter em nossas vidas, deve ser motivo suficiente para que abracemos o seu amor, mas também abracemos a sua santidade. O santo temor precisa ter lugar em nosso coração. E por isso, devemos desejar conhecer profundamente quais são os nossos vícios. Essa série vai ser como um espelho, gente, para nós. Começar por mim. Vai ser como um espelho, mostrando quem é Davi. Agora, para esse espelho mostrar quem você é, você tem que limpar ele. E você sabe como é que você limpa ele? Porque é o seguinte: você já tentou se ver, mulher, você já tentou fazer uma maquiagem legal com o espelho todo manchado? Espelho todo borrado? Samara falou isso num congresso de mulheres aqui. Achei belíssimo. Ela disse que quando o pastor Sérgio vai escovar os dentes, ele consegue a façanha de melar o espelho todinho escovando os dentes. É pouco acelerado o homem, né? Até escovando o dente, ele é uma Ferrari, correndo. Aí mela o espelho todo. Aí ela vai lá e limpa o espelho depois. Aí ela explicou: sabe por que eu limpo, Sérgio? Eu limpo porque eu preciso me ver melhor para fazer minha maquiagem, senão eu não me vejo bem. E assim é essa pregação. Se nós não limparmos o espelho, o que significa limpar o espelho? Uma postura humilde diante do Senhor, para dizer: Senhor, fala comigo. Porque se não tivermos uma postura humilde diante do Senhor, a luz do Evangelho não vai clarear e não vai mostrar verdadeiramente o que nós somos. Onde estão nossos verdadeiros vícios? Onde estão os nossos verdadeiros erros? Portanto, não adianta você se ver diante de um espelho todo manchado. Você não vai enxergar os detalhes. Você só vai ver imagem distorcida. E aí você pode olhar para uma imagem distorcida e dizer: eu estou bem. Não preciso me maquiar, se for mulher, né? Não preciso escovar o dente, não preciso pentear o cabelo, se for o homem. Tá legal. Conclusão. Essas são, portanto, algumas das razões pelas quais devemos estudar profundamente os vícios capitais. Quais são? Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Repita comigo. Repita lá. Porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Segundo, diga: porque nós morremos para o velho homem e devemos matar o que de velho ainda habita em nós. E por fim, diga: porque Deus abomina os nossos pecados e vícios. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus e glorifica a Ele com toda a força do seu ser. Aleluia, Jesus.